paz do Senhor, meus amores, aqui é a tia Érica e hoje aqui no canal vou falar com vocês sobre ensinar com propósito. Vou fazer uma pergunta aí, e lá na sua igreja? E aí na sua igreja? Vocês estão ensinando com propósito? Ou estão fazendo de qualquer maneira, sem uma ordem, sem orar a Deus? Eu sei que a correria é grande, muitas das tias do Ministério Infantil, muitas das líderes não vivem só para a obra do Senhor, trabalham fora, é família, casa, estudo, e muitas vezes na correria deixamos muito a desejar o trabalho para o Senhor. Então aqui hoje eu te convido a ficar aqui um pouquinho comigo no canal da tia Érica para falarmos sobre ensinar com propósito. Olha, sejam muito bem-vindos. Vocês não estão aqui por acaso, sabe por quê? Ensinar no Ministério Infantil é um chamado, não apenas uma função, tá bom? Vou deixar uma frase aqui da pastora Cláudia Guimarães, que é muito linda essa frase e impactou muito a minha vida e creio que vai impactar de vocês também. É assim, olha, crianças são uma terra prometida por Deus, à espera de ser conquistada, e vocês estão conquistando cada vez mais o coraçãozinho dessas crianças? Fala aí para mim, me responde aí nos comentários. Bom, tia Érica, por que esse vídeo com esse tema, ensinando com propósito? Bom, chegou aqui no meu coração, Deus colocou no meu coração de passar isso para vocês. Isso é um treinamento que eu vou estar aplicando lá na minha igreja, mas o Senhor me incomodou de deixar aqui online, aqui no canal da tia Érica, para quem tiver interesse, tá bom? Esse tema desse mini cursinho, ensinando com propósito, tá baseado no versículo que está na Bíblia, na palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14, que diz assim: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Sem amor não tem como, né, meus amores? Por quê dessa palestra, dessa mini palestra, esse mini cursinho? Bom, muitas crianças, elas já conhecem as histórias bíblicas. Quando você vai falar de Moisés, de Davi, tem mais de Jonas, Zaqueu, ela já ouvi essa coisa, já sei, já ouvi, José, já ouvi, já sei, ficam todas empolgadas, né? Mas muitas não conhecem a Jesus. Olha, e precisamos ensinar com intenção e propósito. Não adianta eu pegar, estamos no início aqui de 2026, pegar histórias aleatórias e colocando na mente das crianças. Trace uma trajetória, algo para você seguir. Nem que você tenha que adquirir um planejamento anual para poder te ajudar. Ore ao Senhor para você saber o que está no coração do Senhor para as suas crianças e você seguir ali uma trajetória reta, sem muitos atalhos, tá bom? O nosso ensino precisa gerar transformação. Tudo que você ensinar para a criança, seja qual for, seja o que for que você for começar com essas crianças, eu vou começar de Gênesis, depois vou para Êxodo, vou seguindo ali a Bíblia. Ótimo, mas tudo que você for fazer com as crianças precisa gerar uma transformação no coraçãozinho delas. O que é ensinar com propósito? Olha, ensinar com propósito é saber por que eu estou ensinando. Por que eu vou ensinar Gênesis? Por que eu vou direto para o Novo Testamento? Vou pular ali o Antigo Testamento? Você precisa ter um propósito, seguir uma linha, uma direção, traçar ali um planejamento anual. Por que você vai começar com esse livro? Por quê? O que essas crianças estão precisando? E ali, juntinho ali com Deus, você vai conseguir traçar esse planejamento. Saber o que Deus quer trabalhar no coração da criança. Você só vai saber olhando com olhos de amor, olhando com olhos espirituais, para saber o que essas crianças estão precisando ouvir de você e da sua equipe, lá no momento não só de EBD, muitas igrejas não usam revistas, as que usam já tem ali algo já, né, pré-planejado, usando a revistinha ou da CPAD, ou da Betel. Isso já dá uma linha, um discernimento. Mas tem igreja que não tem como comprar
os pais não ajudam, a igreja não tem muito interesse. Então, tem igrejas que não usam revista. Então, você vai precisar olhar para suas crianças, pedir para Deus abrir seus olhos espirituais, olhar para saber quais as necessidades das suas crianças e orar também pedindo a Deus o que você vai passar para essas crianças nesse ano de 2026. E além do entretenimento, e além do e além do entretenimento. Por quê? Muitas vezes as crianças não participam do culto, né? Ainda existe, vamos falar a verdade, uma visão aí que as crianças atrapalham o andamento, a liturgia ali do culto. E muitas vezes os pais querem, o pastor quer, não falando mal de nenhum pastor, tá, gente? Mas é muitas coisas que nós vivemos e vivemos, né? As crianças não ficam na igreja, as crianças logo sobem para o culto infantil, sobem para a EBD, tem uma sala reservada, tem um lugar reservado. A tia Érica, não é meu mundo ter uma sala reservada. Tem pessoas que ensinam embaixo da árvore, em frente da igreja, tem pessoas que ensinam ali na cozinha. Cada um vai ter a sua realidade, mas a realidade que nós vivemos mesmo é que as crianças sempre elas são retiradas do culto normal, semanal, do culto de domingo, tem um horário, ou elas sobem direto, ou elas vão direto para esse local para ter o culto delas, ou tem algumas igrejas que ainda ficam com as crianças até o horário da palavra, até o horário da oferta, depois as crianças sobem, não é mesmo? E quando elas estiverem lá no Espaço Kids, na Igreja da Criança, que não seja só entretenimento, que não seja só brincadeiras, que não seja só dinâmicas, que haja a palavra, que haja um momento de louvor, um momento de adoração. Ensinar com propósito é ensinar para transformar vidas. Não adianta só chegar ali e ler a palavra do Senhor. Não estou desprezando a palavra do Senhor, mas essa palavra ela precisa primeiro te transformar e transformar as crianças, tá bom? Ensino sem propósito, aula improvisada. Se você é aquela tia que sempre está improvisando, meu amor, isso realmente é um ensino sem propósito. Você precisa planejar a sua aula. Eu sei que é difícil planejar o seu culto, seguir. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Érica, como que é o culto infantil dentro de uma salinha? Você vai seguir a liturgia do culto da sua igreja. Começamos orando, não é isso? Não começa orando um culto? Depois uma palavra introdutória, depois vem as oportunidades. Faça como a sua igreja procede, entendeu? Lá na minha igreja fazemos o quê? Acolhemos as crianças, aquele momento de acolhimento, saber como ela quer entrar na sala, ver quem trouxe a Bíblia, aí ganha um mimo quem trouxe a Bíblia, aí elas sentam. Aí eu vou esperando as outras crianças entrarem, enquanto eu espero eu pergunto como foi a semana, como foi o dia, como a criança está se sentindo. E ali elas vão desabafando e até todas as crianças chegarem. Aí nós começamos com oração. Isso, orar para começar. Depois memorizamos o versículo, é uma parte muito importante. Aqui no canal da Tia Érica tem uma playlist só de memorização de versículo. Também tem aqui no canal da Tia Érica várias dinâmicas, eu tenho uma playlist com 30 dinâmicas e também tem uma playlist com brincadeiras, onde as crianças vão aprender brincando. Então, meu amor, não tem desculpa. Não é só preencher o tempo do culto. Vou ficar aqui 40 minutos, 2 horas com essas crianças, eu vou dar atividade de papel para elas e acabou. Não, meus amores. Vamos dividir esse tempo aí, vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Hoje as crianças têm muita dificuldade de adorar o Senhor, fechar seus olhos e adorar o Senhor. Não sei se acontece aí na igreja de vocês, quando a gente coloca um louvor, a criança fica ali, ó, ou viajando num tempo, ou querendo conversar com o amiguinho, elas não se conectam, porque elas já estão acostumadas a passar horas em frente à tela, onde elas não precisam interagir, só ficam ali rolando. Entendeu? Precisamos, então, não só ir para esse local onde ficam as crianças, não só para passar o tempo. Precisamos levar elas a adorarem ao Senhor. Ó, criança entretida, mas não edificada. Brincar, a criança vai aprender brincando, ok, mas com brincadeiras
intencionais. Eu sempre falo isso, brincadeiras intencionais, porque no final elas vão aprender algo. Não adianta eu chegar lá e brincar de a dedanha. Não adianta eu chegar lá e colocar uma música e elas brincar de dança na cadeira, se não for intencional. Entendeu? Criança entretida não vai ser edificada. Sem propósito, a mensagem se perde. O Senhor Deus quer te usar. Olha, o propósito do ministério infantil não é entreter criança, é apresentar Jesus como Salvador, ensinar valores do reino, construir base espiritual. É na EBD, é nesses cultos que você está ali com a criança, que a criança vai construir uma base. Ah, tia Eric, isso é responsabilidade dos pais, mas muitas crianças não têm pai cristão, meus amores. Então, a autoridade espiritual na vida dessa criança é você que está ali 20, 40, uma hora com essas crianças, 20 minutos, 40 minutos, uma hora com essas crianças. Essa responsabilidade também é sua. Todas as aulas, cada aula deve apontar a Cristo. Todas têm que apontar a Cristo no final. Fale de Jesus, pergunte se tem alguém que queira aceitar Jesus, não deixe passar essa oportunidade. Amor como fundamento, o amor cria conexão, gera confiança, facilita o aprendizado. A criança aprende melhor quando se sente amada. A criança já chega sendo acolhida, você com aquele sorriso, com aquele abraço, com aquele mimo, se ela trouxer a Bíblia, ali a criança ela já se sente amada, ela já vai se sentir amada, ali já é tipo um quebra-gelo. Meu amor, sem amor, como seríamos, não é mesmo? O primeiro fruto do Espírito é o amor, porque sem amor nada é possível. Se você não amar Jesus de todo o seu coração, se você não amar a Deus de todo o seu coração, alma, força, entendimento, você não vai ficar com essas crianças, você não vai se dedicar, você não vai. Então, o amor é a base de tudo. E como que a criança aprende? Já é constatado, isso tem pesquisa, não sei o que estou inventando. A criança aprende vendo, ouvindo e fazendo. É assim, entendeu? Não adianta chegar lá, colocar as crianças sentadas e você só abrir a Bíblia e ler. De novo, não estou desmerecendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva e eficaz, mais cortante que uma faca de 2 gumes, capaz de atravessar, de separar a alma do espírito. Mas para a criança, meus amores, precisa de coisas dinâmicas, coisas visuais. O brincar como uma ferramenta. Brincar também ensina, fixa o conteúdo e comunica as verdades bíblicas. Brincar não é perda de tempo, é estratégia pedagógica. A criança ela vai aprender brincando. Olha, segundo o biólogo e psicólogo suíço Jean Piaget, não é tia Eric inventando, a criança não brinca para aprender. Ela aprende porque brinca. Isso é constatado, meus amores. Você acabou de contar uma história bíblica, fez uma dinâmica com elas, uma brincadeira com elas. Em cima dessa história bíblica, elas vão lembrar cada vez mais. Sabe, eu lembro aqui que eu estava ensinando para elas sobre quando Rebeca encontrou lá o servo de Abraão e ele deu joias para ela, né, que seria ali a parte do dote, e ela foi, casou com Isaac. E eu estava contando essa parte da história e uma das dinâmicas, uma das brincadeiras, para eles nunca mais esquecerem essa história, eu levei macarrãozinhos, aqueles macarrãozinhos assim, tipo em tubinho, bem pequenininho, e outro tipinho lá, acho que era redondinho, argolinha, e levei barbante, e elas foram confeccionando as joias que Rebeca recebeu. Olha, teve uma mãe que me chamou depois de um tempo, falou assim, meu amor, eu quero te dar os parabéns, porque a minha filha chegou em casa com aquele cordãozinho de macarrão, me contando a história de Rebeca, de Isaac, do servo de Abraão, e eu fiquei assim, maravilhada com uma coisa tão simples do nosso dia a dia, macarrão e barbante. Fez um efeito tão lindo na vida dessa criança que ela não vai esquecer essa história. Então, meu amor, o brincar faz parte do aprendizado. Cada criança é única.
ritmo diferente, temperamento diferente, realidade familiar diferente. Não compare as crianças. Sabe, no livro de Salmos 139:14 vai te dizer assim, ó: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e bem sei disso. Glória a Deus, o Senhor fez cada um único. E ninguém tem uma digital igual, nem os gêmeos. Nem os gêmeos, eles têm a identidade aqui, as digitais, diferentes um do outro. Deus fez você único, cada criança único. Uma vez eu estava estudando, ou escutando uma palavra, uma palestra, nem era cristã, a palavra é uma palestra da faculdade, e a pessoa falou assim: cada criança é um mundo. Olha que profundidade. Quantos mundos estão aí na sua sala que você está tendo acesso de tocar com amor, com profundidade na palavra do Senhor. Olha, isso destaca a singularidade e o valor de cada um aos olhos do Senhor. Cada criança que está na sua sala, meus amores, é especial para o Senhor. Vamos entrar agora em ensino integral. Deus se importa com a criança por inteiro. Por inteiro. A palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5:23 que nós somos corpo, alma e espírito. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele se importa com a criança por inteiro, não só lá a parte espiritual, emocional, mas aí também com a parte social. O Senhor Deus, ele está preocupado com essa criança por inteiro, não pela metade. Nosso ensino deve alcançar todas essas áreas. Sua aula, o seu momento com as crianças precisa tocá-las de maneira especial, que vai mudar a vida delas no espiritual, no emocional e no social. Sim, porque se você não tocar, Deus te deu autoridade, recebe aí. Deus te deu autoridade para estar na frente dessas crianças. Você precisa tocar. Você precisa tocar nessas crianças, no espiritual, no emocional, no social. Porque se você não tocar, o inimigo ele vai tocar. Assim como lá no início, lá com a mulher, quando a serpente foi falar com ela, a dúvida que ela colocou no coração da Eva, ela mexeu com a Eva no espiritual, no emocional e no seu corpo, na vontade, nos desejos. Olha como o inimigo é astuto. E você, como serva do Senhor, que o Senhor levantou para estar na frente daquela sala com aquelas crianças, você também tem autoridade espiritual, porque você é cheia do Espírito Santo de Deus para tocar nessas crianças no espiritual, no emocional e no corpo. Amém? Glória a Deus, receba essa palavra. Por que planejar? A Bíblia valoriza a diligência, a sabedoria e o planejamento cuidadoso, ao mesmo tempo que adverte severamente contra a preguiça e a negligência. Ser relaxado. Planejar sua aula nesse contexto é um ato de responsabilidade e sabedoria, meu amor. Planeje, não deixe a preguiça, o desânimo, as circunstâncias atrapalharem vocês a planejarem a sua aula. Ah, tia Erika, é muito difícil, não tem material, meus amores. Google, ChatGPT, internet, se você tem um celular, se você tem internet, meu amor, e você tem um Deus criativo que você pedir criatividade, ele vai te dar, você tem tudo em suas mãos, bora planejar, faz assim, ó, show preguiça, show desânimo, eu tenho almas para alcançar. Aplicação para sua aula, ó. Preparação antecipada. Não adianta amanhã eu tô com as crianças, vou correr hoje. Não faça isso, não faça isso. Dedicar tempo para estudar o material, organizar as ideias e preparar recursos visuais. Sério que eu não sei preparar, eu não faço coisa de EVA. Meus amores, hoje em dia nós temos muitos materiais digitais. Materiais digitais grátis, gratuitos, materiais digitais pagos,
que são assim, às vezes R$10, R$5. O que é isso para você, minha amada? Muitas vezes você tira isso, não dá nem para lanchar, não dá nem para tomar um sorvete. Entendeu? Invista nessas crianças, meu amor, vai valer a pena. Não é a igreja que vai te devolver esse dinheiro, não é o pastor que vai te devolver, não é a sua líder, mas Deus está vendo e contemplando o seu sacrifício. Ó, clareza de propósito, saber o que se pretende ensinar e qual o objetivo final da aula. Por que eu estou ensinando isso? O que essas crianças vão aprender? Muitos materiais hoje digitais vêm com objetivo final, porque as crianças precisam aprender isso, muitos já vêm. Ó, nosso objetivo final é levar a criança a Cristo, não tem outro. Todas as histórias da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai nos levar a Cristo e você precisa fazer isso com as crianças. Precisa, ó, responsabilidade. É entender que o ensino é uma tarefa importante e que a negligência pode prejudicar o aprendizado das crianças. Pode, com certeza. E como é a vida espiritual de um professor? Isso é importante, não é de qualquer maneira. Precisa ter oração. A palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer: orai sem cessar. Orai sem cessar, meu amor. Você tem que orar por tudo. Eu vou orar porque eu preciso ter um dia para comprar um pirulito. Senhor, provê. Senhor, eu preciso orar no louvor que eu vou levar para essas crianças. Senhor, eu preciso orar para saber o que eu vou preparar para essas crianças, que dinâmica, que brincadeira. A oração está em tudo. Precisa ter a palavra, precisa estudar a palavra. Ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meu amor, é a palavra do Senhor, você precisa estudar. Se você está ensinando, seu estudo nunca vai acabar, você nunca vai parar de estudar. Nunca, nunca, nunca. A palavra de Deus se renova, se renova. Olha, e o que mais que o professor precisa? Orar, ler a palavra, o que mais? Dar um bom testemunho. A palavra do Senhor em Mateus 5,16 vai dizer o quê? Meus amores, vai dizer assim, ó: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que sejam as suas boas obras, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Meus amores, vocês são observados. Você acha que aquelas criaturinhas pequititinhas não estão te observando? Estão, assim, por todas as suas atitudes, elas estão de olho em você. Então, meus amores, deem bom testemunho, seja luz na frente dessas crianças, seja ponte, não seja parede, meus amores, seja bênção na vida das suas crianças. Olha, esse foi o ensinamento que eu vou deixar aqui para vocês. Ficou até um pouquinho longo, né? 23 minutos, mas eu espero que vocês aproveitem. Se vocês quiserem, tia Érica, eu quero dar esse treinamento na minha igreja, fique à vontade. Eu tenho aqui um slide, só que o slide está com a logo da minha igreja. Entendeu? Mas fique à vontade, se quiser eu mando para vocês em PDF, vocês refazem, não sei, tá bom? Mas eu vou tentar deixar aqui, ele tá em PDF, vou tentar aqui na descrição do vídeo, né? Vou tentar deixar, mas eu não sei se eu vou conseguir. Se não, só me marcar aqui nos comentários, Sherry, que eu queria ter acesso a essa apostila. Eu vou deixar para vocês, tá bom? Olha, obrigada. E eu quero deixar uma frase para vocês. O que vocês fazem tem um impacto eterno, tá bom? Olha, beijo no coração, graça e paz.